Olá, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Sou a professora Stephanie, sou professora de História. Provavelmente você não me conhece porque eu estou mais com os vídeos dos anos iniciais, dos pequenos, mas tudo bem. Hoje eu vim falar para vocês, né, de História, obviamente, mas hoje a gente vai continuar estudando um pouquinho sobre os povos do Brasil, lá nas páginas de 50 a 54, né? É importante você saber, para se você precisar consultar algumas coisas, as imagens que eu for mostrar aqui também vão estar lá no seu livro didático. Mas enfim, vamos começar porque o assunto de hoje é muito legal. Vamos começar falando da organização das sociedades indígenas. Como que eram organizadas, né? Alguns nomes conhecidos do nosso vocabulário, mas que é importante a gente entender essa organização, beleza? Presta atenção aqui comigo. As tribos eram agrupamentos de pessoas, ou seja, pessoas que tinham a mesma língua, geralmente, e também os mesmos ancestrais comuns. Essas tribos, quando tinham muitas pessoas, né, quando se tornavam muito grandes, elas poderiam ser divididas em aldeias. Então, existe uma diferença entre tribo e aldeia. Nessas aldeias, existiam diferentes habitações. E elas poderiam ser organizadas, né, geralmente, em duas maneiras. A primeira delas é organizadas em círculo com uma grande construção ao meio, que era utilizada para a reunião dos membros da aldeia, ou até mesmo uma única grande construção onde todo mundo moraria na mesma habitação. E como que era feita essa habitação, né, pessoal? Às vezes a gente tem a curiosidade de saber. Ela era feita principalmente com as folhas da palmeira. Afinal, né, os indígenas utilizavam tudo aquilo que a natureza dava para eles para consumir e para viver seu estilo de vida. E aí, pessoal, como que a gente sabe disso, né? Principalmente porque a gente entende que as sociedades indígenas são sociedades que utilizam muito a tradição oral, ou seja, a fala, cantos, tradições passadas. Não é escrita como às vezes a gente está acostumado. Mas muitas pessoas, né, muitos viajantes europeus vieram para o Brasil e conheceram esses indígenas e fizeram diários de viagem que era muito comum nessa época. Um deles é o Diário de Hans Staden. Quem foi esse cara, né? Esse cara foi um alemão que veio para o Brasil em duas viagens, em 1448 e 1449. A gente vai falar um pouquinho dele nesse vídeo em alguns momentos, mas só para você entender. Ele veio para cá e ele registrou algumas coisas, né, da realidade indígena, dos diferentes povos, as diferenças, alguns rituais. Você pode dar uma olhadinha num dos relatos sobre, né, as habitações lá na página 50 do seu livro didático. É bem legal. Além disso, nessa página, gente, tem um QR Code para você acessar um vídeo que conta um pouquinho da viagem do Hans a partir de mapas, o que é muito legal para a gente entender os lugares que ele esteve no Brasil. Diferentes lugares, pessoal. Vale a pena. Pessoal, agora a gente vai falar de um assunto polêmico. A cultura indígena. Essa cultura indígena é arte ou artesanato? Não sei se você já entrou, já pensou sobre isso aí na sua cabeça, mas eu vou trazer uma polêmica para o seu dia. Quando a gente pensa em arte, muitas vezes essa arte está restrita aos museus, às grandes obras, né, de artistas europeus, e às vezes a gente fala, não, isso daqui é artesanato, né, gente? Essa cestaria, esse vaso aí não é arte. Por que que a gente tem essa concepção, né? Existem diferentes teorias, certo? Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, né? O conceito de arte é um conceito que nós damos a isso. Porque as coisas que eles faziam, né, que são consideradas artes, eram consideradas utilitárias, ou seja, utilizadas no dia a dia. Desde as expressões, como a gente vai ver, das máscaras, das pinturas, até mesmo os vasos, eram utilizados para armazenamento, não era o objetivo de embelezar a casa, não era esse o objetivo. Diferente daquilo que era produzido na Europa, né, que tinha o objetivo de, sim, ser arte, estar ali para embelezar. Mas no momento que a gente vive hoje em dia, todo mundo sofreu impactos da Europa, ou seja, teve um contato com esse pensamento europeu. E isso acaba trazendo uma certa mudança. Afinal, a partir desse momento, tudo aquilo que os indígenas produzem, né, se torna arte também. Mas enfim, gente, isso é um debate bem longo, tá? Cada um tem uma opinião, mas só pra gente pensar, por que muitas vezes a gente fala artesanato e diminui isso, né, o valor da peça, que seria arte? Trouxe essa dúvida aí pra você ficar pensando durante seu dia. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos começar falando sobre os artefatos cerâmicos. O primeiro deles que eu vou falar pra vocês é do grupo indígena Tapajós. Os Tapajós criavam diferentes cerâmicas, tá? E essas
E essas cerâmicas ficaram conhecidas como cerâmica Santarém. As comunidades indígenas da ilha de Marajó ficaram conhecidas por causa, né, da cerâmica marajoara. Nessas imagens que estão aí na sua tela, você pode dar uma olhadinha na cerâmica marajoara e entender que ela era feita com barro, pó de pedra, conchas e cinzas de casca de árvore. Esses objetos, eles são uma importante fonte histórica para que a gente conheça mais a respeito do cotidiano e da cultura de alguns povos. E essas imagens estão lá no seu livro didático, na página 51. E para que era feito nessas cerâmicas? Qual que era o ideal? Era para o armazenamento da caça, cozimento dos alimentos, higienização corporal, preparo de bebidas e farinhas. Quando a gente percebe que eles precisam, né, ter recipientes para guardar as coisas, vem uma coisa na nossa cabeça, que existia um desenvolvimento da agricultura. Afinal, precisaria guardar o excedente, aquilo que sobrava, de certa forma, para consumir depois. Outra prática cultural, né, gente, muito comum, era a criação das máscaras. E por que essas máscaras eram criadas, né? Eram criadas principalmente para rituais religiosos que eles praticavam. Porque eles acreditavam que essa máscara, ela tinha uma função mágica. Elas eram feitas com casca de árvores, cerâmicas ou peles de animais, e eram utilizadas principalmente pelos povos tucano e bacairi. Dentro, né, dessa função mágica dos rituais religiosos, a pintura corporal também adquiria um grande papel. Aliás, a gente sempre pensa nisso, né, nessa pintura corporal. Essa pintura, essas tintas, eram preparadas principalmente pelas mulheres da tribo e geralmente as cores, né, disponíveis eram vermelhas, brancas ou pretas, que eram extraídas, né, daquilo que a natureza dava para eles, ou seja, de carvão, de semente de urucum, de algumas outras folhas. Ainda dentro da cultura, pessoal, é interessante a gente pensar na música, né? Afinal, a música também faz parte do cotidiano dessas tribos indígenas e também dos rituais religiosos que fazem parte desse cotidiano. As músicas, né, eram feitas a partir de assobios ou também da criação de alguns instrumentos, feitos a partir daquilo que também a natureza dava para eles. Esses instrumentos, né, eram criados com cascos de tartarugas, ossos e madeiras. E entre esses instrumentos, o que a gente pode destacar, né? O trocano, que era confeccionado com as cascas da árvore, flautas, rascadores, maracás e também tambores. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as crenças desses povos. Os indígenas acreditavam no equilíbrio dos elementos da natureza, ou seja, do sol, da chuva, das plantas e dos animais. E eles também acreditavam que na natureza existiriam diferentes espíritos que interferiam nos fenômenos naturais, ou seja, na chuva, no trovão, enfim, e também na vida das pessoas. Então essa era a concepção da crença deles, né, da religião que eles viviam. E quando a gente fala das crenças indígenas, a gente também tem que falar sobre o pajé. Quem que era esse pajé? Ele era o líder do grupo e também considerado o líder mágico, responsável, né, por cuidar, por ser o curandeiro da tribo, por cuidar das tradições ligadas aos rituais mágicos, aos rituais religiosos que eles praticavam. E esse pajé, gente, era geralmente o homem mais velho da tribo. Por que era o homem mais velho? Porque eles acreditavam que essa pessoa, né, tinha vivido grandes coisas na sua vida, então ela teria experiência para cuidar de todo mundo. E aí disso, né, também a gente pode tirar alguns elementos da tradição oral, que eu já falei para vocês. Afinal, ele continuava passando seus conhecimentos oralmente para o resto da tribo e cuidava também da questão religiosa. Afinal, e quando a gente fala dos povos indígenas também, a gente tem que pensar no qual que era o conceito de guerra deles, né? Bem diferente daquele que às vezes a gente está acostumado do invadir por causa da apropriação de terras. Não, esse não era o principal motivo. Muitas vezes as guerras indígenas eram provocadas por causa do espírito de vingança. Como assim? Eles tiveram alguma desavença entre uma tribo e outra, entre um grupo e outro, e aí eles continuavam revivendo isso através das guerras, através da vingança. As guerras faziam parte da cultura indígena e também faziam parte da definição de identidade que esses indígenas se davam e davam aos outros, né? Por causa dos rituais de guerra, conforme eles faziam essa guerra, enfim, isso é bem interessante da gente pensar. E um dos pontos, né, que a gente sempre pensa nessas guerras é a questão dos rituais antropofágicos. O que eram eles? Lembra que eu falei pra vocês do Hans Staden, aquele viajante alemão que fez 2 viagens ao Brasil e que na segunda foi capturado os indígenas? Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso. Em 1549, Hans Staden é capturado pelos Tupinambás. Os Tupinambás, eles tinham o costume de realizar rituais antropofágicos. Vamos entender uma coisa. Ritual antropofágico se trata de comer a carne humana, mas não é o canibalismo, né, de comer somente por comer. Não, eles capturam a pessoa, né, o guerreiro da outra tribo,
ou aquele que seria o inimigo, e fazem com que ele viva e continue vivendo ali na tribo, no caso, né, do Hans, foi viver com os Tupinambás durante 9 meses e se apropria da sua cultura, dos jeitos, do estilo de vida, podendo até mesmo se casar com alguém da tribo. Mas depois de um tempo você vai se tornar o jantar. E qual era o objetivo de você se tornar o jantar? Esse sacrificado, né, ele era admirado pelos seus oponentes, até porque ele era escolhido a dedo, né, para participar desse ritual. E aí quando ele se tornava o jantar da galera, era uma forma de você adquirir as qualidades dessa pessoa. Pessoal, agora vocês estão dando uma olhadinha num mapa que está aí no livro de vocês, sobre os povos indígenas no Brasil atual, lá na página 53. Nesse mapa a gente consegue perceber, né, alguns dos povos que ainda existem. Mas uma das coisas que é importante da gente pensar é que no começo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, existiam mais de 3 milhões de povos indígenas. E hoje existem aproximadamente somente 896 mil. Ou seja, o número, né, a disparidade é muito grande. Por isso que a gente fala que isso se trata de um genocídio indígena. Porque muitos indígenas foram mortos na chegada dos portugueses por causa de doenças, por causa, né, da escravidão que foram submetidos. E também por causa da mudança de estilo de vida. Um estilo de plantação, de colheita, de caça. E os portugueses vêm e mudam totalmente a lógica dessa apropriação das terras. Se você quiser saber mais sobre o assunto, dá uma olhadinha lá na página 53, que vai contar para vocês sobre os povos indígenas que vivem no Brasil atual e como que eles vivem, qual que é o seu estilo de vida atualmente. Bom, gente, para finalizar, vou trazer para vocês qual vai ser a sua tarefa da semana. Vão ser apenas 2 exercícios que depois vão ser corrigidos na live, mas o primeiro deles é o exercício 2, lá da seção Hora do Estudo, da página 54. O outro vai estar lá no seu livro de atividades, na página 26, o exercício 5. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado e eu espero que a gente se veja no próximo vídeo. Até, tchau, tchau!